Câmara é notícia. 7h30. Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Especialistas defendem democratização do orçamento para combate a desigualdades sociais. Congresso abre campanha 2022 pelo fim da violência contra as mulheres. Falta de verba para tratamento de câncer em 2023 pode prejudicar atendimento em estados e municípios. Especialistas defendem democratização do orçamento para combate a desigualdades sociais. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações. Seminário realizado na Câmara dos Deputados discutiu e recolheu sugestões para a democratização do orçamento da União, com possíveis impactos em leis correlatas dos estados e municípios. Entre outros pontos, houve críticas à falta de transparência nas emendas de relator, as chamadas RP9. O cientista político Rudá Hit, presidente do Instituto Cultiva, ressaltou que, para os estudiosos do tema, participação popular difere de consulta pública. A gente compreenda que, em primeiro lugar, participação não é consulta. Esse é um debate importantíssimo que nós desenvolvemos internacionalmente, mas que no Brasil me parece ainda um pouco nebuloso. Ou seja, quando nós falamos de participação, nós estamos dizendo que o centro da decisão está com o cidadão. Quando nós falamos em consulta, o centro de decisão está quem convoca o cidadão para ouvi-lo. Essa é uma diferença abissal. Ex-ministro na gestão Dilma Rousseff e ex-chefe de gabinete de Lula, o filósofo Gilberto Carvalho, citou a participação popular naqueles governos, apontando a prática como uma conquista da sociedade. Não podemos pensar participação sem pensar num método de governo. Ou a gente consegue um método de governar que seja de fato um método pedagogo, que na tradição freiana, Paulo Freire nos ensinou, a partir das práticas, provoque processo de reflexão, aumento, crescimento da consciência, ou não adianta, ou a gente vai ficar enxugando gelo. Professor da PUC de São Paulo e servidor da Prefeitura de São Paulo, o sociólogo Félix Ramon Sanches disse que a nova gestão precisa cumprir promessas de campanha com foco no combate às desigualdades sociais. É um problema que as democracias estão passando hoje em dia. Elas se enfrentam com um fenômeno recorrente em várias esferas, que é a demofobia, o medo do povo. Esses sentimentos, porque são sentimentos, são cultivados nos dias de hoje para limitar a força que vem destas experiências que nós construímos. Experiências de ampliação do poder democrático na sociedade, visto os conselhos, visto os mecanismos como orçamento participativo. O deputado Pedro Czai, do PT catarinense, que propôs o debate, afirmou que o orçamento da União está cada vez mais concentrado e a participação popular é fundamental para o fortalecimento da democracia e para o combate às desigualdades sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Luiz Gustavo Xavier. Congresso abre a campanha 2022 pelo fim da violência contra as mulheres. O repórter Cid Queiroz acompanhou a solenidade. Solenidade na Câmara marcou o início da campanha 2022, 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A iniciativa congrega várias datas comemorativas, começando em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e terminando em 10 de dezembro, quando se celebra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A procuradora adjunta da mulher, deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, explica a importância da campanha. Esse 21 dias de ativismo, ele precisa acontecer porque nós não temos como mais aceitar a conjuntura de violência que o nosso país vive. É entender que os 21 dias de ativismo, eles não estão aqui
para marcar que nós vamos lutar só nesses dias, mas sim para representar que nesses dias nós temos que demarcar com força, né? Como eu costumo falar, negritar, que nós precisamos ter um período para que toda a sociedade também reflita. Patrocinado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, pela Procuradoria Especial da Mulher e liderança da bancada feminina do Senado Federal, os 21 dias de ativismo são oportunidade também para as parlamentares apontarem prioridades para a votação de propostas que ampliem os direitos das mulheres. A Procuradora da Mulher, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, aponta alguns problemas que precisam ser enfrentados para reduzir a violência contra as mulheres no Brasil. Imagine vocês, um país grande, continental como o nosso, ter mais de 5.570 municípios, eu sou ruim em número, e nós temos 381 delegacias especializadas de mulher. Como vou combater? Como eu vou fazer essa receptividade dessa mulher que chega sangrando? E eu também falei lá, no Poder Judiciário, 139 varas judiciais no país inteiro. Por que o acúmulo, pilhas e mais pilhas de processos da violência contra a mulher? Coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, do Progressistas do Distrito Federal, falou de união para enfrentar a violência contra as mulheres e também de esperança. Nós queremos nascer num país, eu como mãe de menina, onde a mulher não morra pelo simples fato de ser mulher, não sofra violência pelo simples fato de ser mulher, não apanhe pelo simples fato de ser mulher. A gente tem trabalhado nessa bancada para que as mulheres do Brasil e as nossas futuras gerações tenham uma vida melhor do que a que nós temos hoje para as nossas mulheres. Presente ao evento, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, ressaltou os resultados da parceria com o Congresso no enfrentamento da violência contra a mulher. Nós colocamos todas as nossas diferenças de lado. Ideologias, religião, partido político, nada nos impediu de avançar. E nós já estamos começando a colher frutos. Pela primeira vez, o feminicídio começa a cair no nosso país. Em apoio à campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e também para marcar o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, o Congresso ficará iluminado na cor laranja até o dia 30 de novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Comissão aprova a inclusão prioritária de pedófilos em banco de perfil genético. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre a proposta. Uma proposta em análise pela Câmara determina que a inserção em bancos de dados de perfil genético dos condenados por crime sexual contra crianças ou adolescentes deve ser prioridade. Esse projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública com alterações. Originalmente, o texto autorizava o poder público a criar um banco de DNA com informações genéticas dos autores de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Porém, o relator do projeto na comissão, o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, lembrou que a legislação penal já prevê a inclusão em bancos de perfis genéticos de condenados por crimes, inclusive os crimes sexuais contra vulneráveis. Por isso, ele optou por estabelecer a prioridade. A legislação tem que proteger as crianças e adolescentes, tem que dar prioridade. Então, a gente acaba concluindo pela prioridade no cadastro, no lançamento, para facilitar a investigação. Porque o banco já existe, já está sendo abastecido, portanto, o projeto para a criação do banco ele se tornou inócuo. Então, a gente aproveita o projeto para dar mais eficácia ao sistema, garantindo prioridade no cadastro quando se tratar de criança e adolescente. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Agora 7h40, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já já.
Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Olá, o Papo de Futuro está de volta. Eu, Beth Veloso, convido você a acompanhar toda terça-feira, às 8 da manhã, ao vivo, aqui na Rádio Câmara, uma conversa aberta e descontraída sobre tecnologia, entretenimento, internet e mídias digitais. O Papo de Futuro vai ao ar às terças, dentro do jornal Painel Eletrônico. E depois você também pode acompanhar o programa, quando e onde você quiser, em radio.câmara.leg.br ou no tocador de podcast da sua escolha. Eu espero você. Vem aí, dicas da primeira infância. Uma pergunta que muita gente se faz. Filhos de casais do mesmo sexo ou de pais separados se desenvolvem plenamente? Claro que sim. Para a criança, a maternidade e a paternidade são determinados pelo cuidado e pelo afeto. Não importa se são duas mulheres, ou mãe, ou pais solteiros, ou dois homens. O que faz a diferença é ela ter ao seu lado adultos comprometidos com seu cuidado e pleno desenvolvimento. E lembre-se, desenvolver a criança é desenvolver a sociedade. As reuniões de líderes, de bancadas, as discussões em plenário e nas comissões, os acontecimentos políticos e toda sua movimentação e bastidores. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Aqui se faz história. Em discurso em plenário no dia 2 de maio de 1994, o deputado gaúcho Amaury Miller, do PDT, homenageou Ayrton Senna. O piloto havia morrido no dia anterior, em grave acidente, na terceira corrida da temporada de Fórmula 1 daquele ano. Aquele fim de semana ficou marcado também pela morte de um piloto austríaco e por um acidente que deixou o piloto Rubinho Barrichello seriamente ferido. O deputado Amaury Miller denunciou a falta de segurança nas corridas de Fórmula 1. Penso, senhor presidente, que a Fórmula 1, marcada pela ganância dos fabricantes desses velozes bólidos, reproduz com trágica eloquência o caráter selvagem, sem entranhas, do capitalismo moderno. Transformaram as pistas de corrida numa espécie de teatro do absurdo de Ionesco, pouco se preocupando os vendedores de fórmulas estereotipadas com a segurança e a vida dos pilotos. Não foi só Senna que perdeu a vida em Imola. Imola imolou também o austríaco Roland Ratzenberger. E quantas ímolas serão necessárias para imolar outros pilotos, até que os fabricantes desses modelos se convençam de que apenas o circo não é suficiente para satisfazer os anseios de justiça social da humanidade. A partir da trágica morte de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Imola, na Itália, a Fórmula 1 sofreu muitas modificações para aumentar a segurança tanto dos pilotos quanto dos espectadores. Aqui se faz história. Kalimba, a música da África, continente dos sons. A história dos povos, ritmos e sons que repercutiram e influenciaram outros mundos, outros sons. As referências musicais e o som contemporâneo dessas nações. Kalimba, todo domingo, às 14h, com reprise segunda à meia-noite. Rádio, uma história que já dura um século.
Olá a todos, eu sou Walter Miro, repórter e produtor da Rádio Polo de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Minha relação com o rádio começa no meu aniversário de 5 anos, quando eu ganhei de um tio um radinho de pilha de presente. E ele disse, olha, daqui a pouco tem uma surpresa para você. E tratava-se de um programa de auditório que ele participava. Ele foi até o estúdio dessa emissora de rádio aqui da minha cidade e cantou os parabéns no ar. Eu fiquei bastante emocionado e o meu pai contava que eu até pedi uma chave de fenda para abrir aquele rádio e descobrir como aquela mensagem havia saído daquele aparelho. Desde então eu criei uma relação de muita proximidade, de muita paixão com o rádio, tanto que me formei jornalista com especialização para o radiojornalismo. Uma campanha da Rádio Câmara, em homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Câmara é notícia. Agora 7h46. Proposta permite que CGU oriente a administração pública sobre lei de acesso à informação. E o repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes da proposta. A Lei de Acesso à Informação existe desde 2011, mas como toda lei, está sujeita a diversas interpretações, como, por exemplo, na classificação das informações como abertas ou sigilosas. Para evitar divergências que prejudiquem o cidadão em busca de dados públicos, um projeto aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara permite que a CGU, Controladoria Geral da União, oriente regras sobre a interpretação da Lei de Acesso à Informação. A proposta recomenda que, na divulgação das normas para harmonizar o entendimento sobre a lei, sejam levadas em conta características regionais e locais da sociedade, para adequar os meios de acesso e a informação disponível. A intenção do projeto é auxiliar gestores municipais, estaduais e distritais. Prefeituras e governos estaduais nem sempre dispõem de capacidade administrativa para orientar os gestores sobre como responder aos pedidos de acesso à informação por parte da população. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, uma das autoras da proposta, afirma que a orientação por parte da Controladoria Geral da União e a unificação de procedimentos podem garantir mais transparência para o cidadão. A gente sabe que o Brasil é muito grande, nós temos entes municipais, entes estaduais, e a gente sabe que o governo federal tem informações e tem todo um aparato que muitas vezes os municípios e os estados não têm. Então, para garantir a transparência, este projeto coloca a CGU como que vai facilitar todas as informações para que os entes municipais e estaduais possam usá-las e possam harmonizar para que a informação chegue no cidadão e que as coisas sejam transparentes. O projeto está sendo examinado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Especialistas apontam falta de verba para tratamento de câncer em 2023 e pedem melhor gestão de estados e municípios. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate. Especialistas avaliaram em audiência na Câmara que o Sistema Único de Saúde precisará de reforço orçamentário em 2023 para atender a crescente demanda por tratamento de câncer. Eles foram ouvidos pela comissão especial que analisa o tema. Das ações consideradas prioritárias pelos debatedores também fazem parte a melhoria da gestão de recursos por estados e municípios, o cumprimento do prazo de entrada do medicamento no SUS e o diagnóstico precoce da doença. Representante da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Davi, apontou 2 impasses enfrentados pela rede pública no atendimento a pacientes com câncer. O primeiro, segundo ele, diz respeito à gestão ineficiente por secretários municipais e estaduais de saúde de recursos repassados pela pasta. O segundo impasse, conforme Davi, é a falta de verba.
É um problema que tende a se agravar considerando as restrições orçamentárias que nós temos na área da saúde, nos últimos anos, e uma perspectiva que, se não for muito bem gerida, tende a levar ao agravamento dessa situação. Davi observou ainda que nas áreas do câncer e de doenças raras existe uma crescente inovação da oferta de tratamento, mas com altos custos, o que ameaça a sustentabilidade financeira do SUS. Esse também é o receio do deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida nenhuma que a saída é a gente aprovar o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que a gente terá recursos suficientes no orçamento, com a rubrica específica para tratar o câncer. Conversei com o presidente Lira, já conversei com o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, para a gente aprovar o fundo. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, citou casos que seriam melhor tratados com rastreamento, um conjunto de métodos de detecção precoce da doença. O rastreamento do câncer de colo retal, que tem enfrentado uma resistência enorme e é difícil de acreditar que existe alguém que defenda o não rastreamento de um câncer que é o segundo no ranking nacional. Pelo sistema atual, o fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer é feito por hospitais habilitados pelo SUS, sejam eles públicos ou privados, os quais são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. Após a aprovação pela pasta, o remédio deve estar disponível para o paciente em 180 dias. Durante o debate, os especialistas observaram que, em muitos casos, esse prazo não é cumprido pelos hospitais, o que leva muitos pacientes a demandarem à Justiça direito ao remédio. O aumento das judicializações, segundo eles, compromete o orçamento dos entes federativos e cria distorções no acesso ao tratamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. E parlamentares querem retomar aumento de percentual de biodiesel nos postos, que foi atrasado por decisão do Conselho Nacional de Política Energética. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes. A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel realizou seminário para discutir a situação do combustível produzido no Brasil após a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que decidiu manter o percentual de 10% de adição de biodiesel ao diesel até março do ano que vem. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel prevê que, a partir deste ano, a adição do biodiesel seria de 14% e subiria para 15% em 2023. O senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, que participa da equipe de transição do governo Lula, afirmou que o próximo governo vai se empenhar em cumprir o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, criado em 2004. Um governo que vai estar comprometido com o pilar ambiental e nada mais ecológico que um combustível verde produzido internamente, que gera empregos, que está alicerçado no outro pilar que é o social, que é a geração de emprego, de oportunidades, em especial para a agricultura familiar, todos, e a agricultura empresarial, e nós sabemos o quanto isso ajudou a revolucionar a agricultura brasileira. Na decisão, o Conselho de Política Energética permitiu também a utilização de outros combustíveis, como o diesel verde, produzido a partir de matérias-primas renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, e o diesel coprocessado, produzido pela Petrobras, com a adição de gordura ao petróleo. Para o presidente da frente, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, a medida do CNPE é contrária aos interesses do setor e contraria as declarações do atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Nós tínhamos uma sinalização contrária ao que foi aprovado no CNPE. A sinalização que tínhamos, e eu tinha inclusive falado pelo ministro Saxida a mim, é que nós não teríamos nada a longo prazo ao final do governo Bolsonaro e que o próximo governo tomaria as decisões. O representante da Agência Nacional do Petróleo, Alex Brito, lembrou que o programa do biodiesel já nasceu regulado e que atualmente são recolhidas 200 mil amostras de combustíveis no Brasil, que estão, em mais de 96% dos casos, em conformidade com as normas técnicas. Mas Alex Brito destacou que, no caso do diesel, 50% das amostras não estão em conformidade justamente quanto ao percentual de adição do biodiesel. O diretor da Aprobio, Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil, Júlio César Minelli, reclamou que as irregularidades sempre são associadas sem comprovação ao biodiesel, que é justamente o produto com a maior regulação entre os combustíveis. O deputado Pedro Lupion e o senador Carlos Fávaro afirmaram que vão apresentar propostas legislativas para reverter a decisão do Conselho Nacional de Política Energética, tentando sua aprovação ainda este ano para que o Plano Nacional do Biodiesel não seja prejudicado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Agora 7h54, termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótimo dia para você! Câmara é notícia.